Olá, meu nome é Alan e este é o podcast Amplificando. Este é o terceiro e último episódio da série sobre competências gerenciais. Se você não assistiu aos 2 primeiros episódios, eles estão disponíveis na nossa playlist. Então, achei aqui achei os meus achados de pesquisa. Os participantes, né, no geral, pró-reitores em atividade, né, assim, que estavam vivenciando aquilo. Cerca de 20%, e aí lembrando, 2019, cerca de 20%, não, 47,5% dos participantes não tem formação alguma em gestão. Cerca de 20% dessas pessoas, desses agentes, desses gestores, não buscam capacitação gerencial. 51,5% das universidades não oferecem capacitação. Eu te pergunto, o IFG hoje oferece uma capacitação para o gestor? Porque o IFG não oferece. Então, vamos lá, 51,5% das universidades não oferecem esse tipo de capacitação. Na minha pesquisa, 68% das instituições não avaliam esses gestores ou não fazem de forma adequada. Isso eles responderam. Gente, das 63 universidades. Então, o cara chega sem preparo nenhum. Ele tem a vontade de fazer, mas falta ainda para as outras vertentes dessa competência de gestão para ele. Sabe? E muitas vezes o cara vai, tipo assim, igual eu ouvi, eu estou por uma necessidade premente. Alguém tem que pegar e segurar no chifre desse boi. Entendeu? Uhum. E aí a gente vê na hora que as catástrofes acontecem, que podem acontecer. No âmbito das universidades, das IFES, né, a gente tem, para quem nos escuta, a gente tem os cargos eletivos, né, os cargos que passam por votação, e a gente tem os cargos de funções gratificadas e cargos de livre nomeação e livre exoneração, né, os cargos comissionados. E mesmo a escolha dos gestores. Em unidades acadêmicas, muitas vezes, eles são eleitos, né? Mas nas unidades administrativas, eles são indicados. Sim. E aí entra no que você falou, né? Não tinha quem quisesse o cargo por uma necessidade premente, tive que assumir. Muitas vezes são indicações políticas. Entendi. Qual que é a lógica dentro de uma instituição que tem, muitas vezes, formado por ela mesma um sujeito, um indivíduo, uma pessoa que é pós-graduada, e porque nós somos técnicos, nós sabemos que a gente está cada vez mais qualificado, que é pós-graduada, que é pós-doutor em gestão de pessoas. Por que é o professor, sei lá, da matemática, que vai ser pró-reitor de pessoas? Entendeu? Então, assim, e aí, isso que é a gravidade. Quando você falou assim, né, das competências do gestor, eu acho que é um caso muito delicado, né? E quando eu brinco, eu não gostaria de estar na pele de ninguém, porque imagina o orçamento de uma universidade. Imagina a responsabilidade social de uma universidade, né? E imagina se no setor privado alguém pegaria um matemático para fazer gestão de pessoas. Mas quando você fala de formação, você fala muito mais no sentido de formação continuada. Sim, para ser gestor. E não formação acadêmica específica para ser gestor, até porque é muito plural. Né? Exatamente, não necessariamente, mas para ser gestor. Porque aí nós voltamos na competência. O que um gestor... A gente estava falando, né, foi feito um levantamento do rol de competências, um levantamento teórico, enfim, é um exemplo, porque isso foi ali para pesquisa, mas num caso concreto poderiam aparecer outras competências, mas o que apareceu lá na pesquisa? Competências necessárias aos gestores públicos, de uma forma geral, mas aí, né, assim, voltada para a educação. Capacidade de articulação, autocontrole. Você sabe o que... Aí falou autocontrole que agora eu lembrei. Onde eles mostraram que tem mais
essa lacuna maior, que eles têm mais dificuldade de autocontrole, uma competência comportamental. Não precisa de formação acadêmica para isso, Sim. mas precisa de uma formação de mínima que seja, do que é ser um líder, entendeu? Dos relacionamentos pessoais, né? Vamos lá no rol, coitados dos super-homens, das super-mulheres que têm que ser gestores. Comunicação, gerenciamento de equipes. Locais de gestão onde eu preciso desenvolver mais a minha parte comunicacional e locais onde eu vou ter que ter uma parte, por exemplo, mais objetiva, mais pragmática, Sim. ter esse perfil, né? Sim, E essas competências técnicas, competências comportamentais, comunicação, gerenciamento de equipes, ética, capacidade de inovação, foi outra que eles deram, assim, nota baixa. Como que um gestor, né, não é de alguma forma preparado para isso? E aí vamos, liderança inspiradora, planejamento, relacionamento interpessoal. Será que não é o caso de ter uma preparação para esses gestores? Porque eles falaram que o autocontrole, isso aí foi resultado da pesquisa, o autocontrole é a capacidade de autocontrole é uma das competências mais difíceis, onde eles têm mais essa lacuna, né? E aí, uma pessoa numa posição de mando, que ela não tem autocontrole. Assédio moral. Que é uma palavra muito em voga, né? Assédio sexual. Subordinada adoecendo. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito, 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 assim, eu falo com muita ênfase, porque eu tenho, quando eu falo assim que eu me apaixonei pela questão das competências, e talvez eu tenha me apaixonado mais ainda por essa questão da formação, né? Então, eu sonho muito com um dia em que todos nós teremos uma formação melhor para ocupar os nossos cargos, mas que os nossos gestores, pelo amor, né, às nossas universidades, porque nenhum gestor de organização privada vai entregar um jumbo, sei lá, qual que é o avião mais potente na mão de uma pessoa despreparada. Por que que a gente faz isso? E mais grave, por que que a gente faz isso, como eu estava falando, por que que a gente faz isso em uma instituição em que você tem, às vezes, pessoas mais preparadas? É porque, assim, tem uma questão também, né? E aí tem as disputas de poder, claro. Entramos, né, em outra questão. Porque tem as unidades acadêmicas, as unidades administrativas. As unidades acadêmicas também podem ter seus diretores administrativos. Por que, né, muitas vezes esses papéis estão misturados? Porque realmente, eu como técnica, eu nem sou da área de gestão, né? Eu como técnica, eu não me aventuraria a ser diretora administrativa de uma unidade. Mas tem gente que é administrador. Entendeu? Então, aí entra a questão de disputa de espaço, disputa de poder. Mas, assim, em resumo, né, eu acho que é muito, muito, muito séria essa questão de preparar os gestores das instituições públicas, né? As universidades, elas são... Quando eu falo universidade, eu falo, assim, porque acaba que a gente engloba, né? Mas a educação superior. São ambientes, assim, de vanguarda, né? De uma certa... de resistência. A gente viu tanto que as universidades públicas foram vitais na pandemia, por exemplo. Exatamente. Estavam discutindo isso também, né, com as candidatas, né? Modo de trabalho, as ações de enfrentamento do Covid, das ações de conscientização. De fato, quando você estava falando, eu já estava pensando em complementar com outra pergunta, que é a questão da maturidade do desenvolvimento dessas competências de gestão na instituição pública. Porque você questionando aí sobre os programas de formação. Na legislação a gente já tem, né, que deveria ter formação específica, a gente tem o caso da escola de governo voltado para preparação de cursos voltados, aí, né? exatamente, cursos voltados. E na prática, como que está essa maturidade da instituição com esse desenvolvimento, então, das competências para gestão?
Olha, eu acho que aí a gente pega o gancho lá das universidades como ambiente de talvez de resistência, né? Eu acho que há muita resistência nesse sentido. E aí o que precisa ser avaliado é uma resistência inteligente nesse caso, né? Será que nós estamos tomando o melhor caminho? Porque eu não vejo, por exemplo, é, é, é um processo, né? A gente está falando desse processo que vai se refinando, que vai se sofisticando ao longo do tempo. É claro que a gente tem que ter paciência histórica, né? Que é outra coisa que a gente aprende, dar tempo para as coisas acontecerem. Mas a questão das competências, por exemplo, o primeiro decreto que veio específico, né? Gestão de competências é a estratégia que orienta a gestão de pessoas na administração pública federal. As universidades estão dentro, as IFES estão dentro desse ambiente. Desde 2006. 19 anos. O que nós avançamos? Né? Então, assim, agora, a gente tem que ver também que em qual contexto que a gente está inserido, né? Nós estamos dentro de um contexto que é patriarcal, que está preso na burocracia. Nós estamos num estado que tem esse perfil, entendeu? E a universidade reflete isso, né? Então, muitas vezes, essa resistência faz parte disso, de brigas por espaço de poder, né? Mas eu acho que falta muito para caminhar, sabe? Uhum. E não é para seguir lei, sabe? Quando a gente fala em decreto, fica parecendo que é tudo muito legalista, né? Porque tá lá na lei, porque tem que seguir a lei, porque é competência, tudo bem. A competência é um tema realmente espinhoso, porque a gente, né, lá do começo, a sociologia do trabalho vê uma série de questões, pode engessar a pessoa, pode engessar. A educação vê, quando fala em competência, a educação vê de uma forma formar só para executar aquilo, neoliberais, né? Para atender o mercado, então nós vamos formar para atender o mercado. Tudo isso tem razão. Mas então esquece que estamos falando de competências por um segundo para pensar assim, qual é a lógica? Minha grande questão, eu ainda gostaria de ver assim, respostas para isso, né? Aquelas angústias que a pesquisa causa na gente, né? Qual é a lógica de você não formar para assumir posições de tão grande expressão, importância e responsabilidade? Ainda mais pensando em facilitar o seu trabalho, né? Você desenvolver o seu trabalho com mais facilidade, com mais fluência, e facilitar o trabalho das pessoas subordinadas e dar a você. respostas, porque a gente está aqui para prestar um serviço para a sociedade. E realmente, né, atender ao serviço, ao interesse público, né? Que é o fim de todo servidor público, de fato, é atender o interesse público. Então, a gente viu que é um tema muito complexo. Eu avisei no começo. Sim. Você estuda isso também, você sabe. Muito denso, é uma realidade difícil para a instituição pública, né? E como você enxerga as tendências para essas competências gerenciais, principalmente a gente falando de competências gerenciais no serviço público, educacional, os próximos anos, como é que você enxerga essa tendência? Se hoje um gestor ele quiser iniciar um projeto de desenvolvimento de competência em uma instituição, por onde ele deveria começar? Metodologias que ele poderia adicionar para fazer isso caminhar? Bom, tendências, eu acho, assim, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que não tem, está dado, né? Ou a gente constrói, luta para construir outra política pública que use outra estratégia, mas hoje o que temos é isso, né? Então, mesmo que seja questionável, né? A gente viu lá no começo da nossa conversa, como você acabou de falar, não é fácil falar de competência, porque tem uma série de riscos também, Sim. né, dentro de usar esse conceito, né? Tudo, é muito complicado, mas é o que nós temos, né? Então, assim, eu acho que, principalmente as instituições de educação superior, a gente está num contexto de mercadorização da educação, de uma concorrência. É horrível falar nisso, mas é fato, é a realidade que nós temos, que é global, que é aqui dentro
pela a iniciativa privada querendo tomar o espaço da educação superior, né? Conglomerados de educação, ou seja, é um mundo difícil, né? Uma disputa muitas vezes internacional, né? A gente vê aí dentro, e isso eu aprofundei um pouquinho no estudo do doutorado, foi bem interessante, né? Que aí eu fiz na educação. As universidades de classe mundial, então disputas de polos de educação no mundo, né? Se é na China, se é na Europa, se nos Estados Unidos, ou seja, então assim, é um ambiente de muita disputa, né? Infelizmente estamos nisso aí. Então, a estratégia que temos para gerir da melhor forma é essa. Vamos aprimorá-la, vamos discuti-la, vamos usá-la. Aí você fala, quais estratégias, vamos usá-la dentro do possível, adequando às nossas realidades, né? Estratégias para se fazer caminhar a questão das competências na administração pública. O que eu aprendi, né, dentro assim eu não sou nenhuma autoridade na questão das competências, mas assim, do que eu aprendi, eu acho que me dá, assim, eu fico confortável de falar o seguinte, porque isso teóricos falam, você pode usar aspectos daquela estratégia. Então, por exemplo, a questão das competências, ela pode ser usada na seleção. A sua visão de, enquanto servidora, trabalhadora, estudante, ela enriquece muito a sua visão sobre o tema. Nossa visão, né? Assim, a gente tá falando do que a gente vive no dia a dia, né? Então, muito assim, às vezes também a gente fica, né, indignado e angustiado, porque é a nossa vivência, né, no dia a dia isso, Alan. Então, assim, a estratégia da gestão, usando como base as competências, ela pode ser usada em determinados aspectos, né? Eu estava falando na seleção. Que tipo de servidor que eu quero? Por que que às vezes é só uma prova generalizada para... Vamos pegar um cargo que é mais geral, que é o assistente em administração. Mas esse assistente em administração, ele pode fazer uma prova que é igual, mas ele poderia passar por alguma segunda etapa, por exemplo. Não tem lugares na administração pública que você tem uma parte prática. A gente tem, por exemplo, as seleções que são feitas hoje pelo Sulgov, para editais específicos, que você elenca as competências que você tem. Sulgov elenca, tem os processos seletivos próprios. Desde que esteja ali dentro do edital. Sim. Outra, tá bom. De novo, dentro do nosso exemplo do assistente de administração. Ele fez uma prova que é padronizada, mas na hora da alocação desse servidor, na época do mestrado, tinha uma colega que ia estudar isso, eu nem sei depois se ela finalizou o trabalho com esse tema. Mas na hora de alocar, por que muitas vezes o cara formado em direito, ele vai ser locado, ser alocado lá na faculdade de agronomia? E o cara é formado em agronomia, ele assistência e administração, mas ele vai ser alocado lá dentro da assessoria jurídica. É um olhar para as competências para além do cargo de entrada nesse caso. Né? Então, é isso que eu falo assim, você, né, pergunta, como que pode começar a usar isso dentro, se um gestor quer começar a usar as competências dentro da administração? Em algumas partes. Talvez você não consiga fazer, porque o mundo ideal é você ter um mapeamento, setor por setor, né? Ter uma série de continhas de matemática para medir as lacunas, etc, etc, etc. Aquele diagnóstico. Né? Mas às vezes você não consegue fazer isso. Mas é tão difícil assim você ter Tudo bem, a gente trabalha com um limite mínimo de gente para fazer tudo, mas de ter um pouco mais de cuidado na hora de alocar esse servidor, né? Porque a pessoa que, vamos supor, esse exemplo que eu dei, estão trocadas, onde que ela vai se identificar mais? Entendeu? Às vezes é um estímulo até para ele continuar a formação,
né? Para ele, muitas vezes, a gente está falando de um cargo de nível médio, por exemplo, do assistente de administração, mas, não, então tá, eu estou aqui dentro da assessoria jurídica, eu quero fazer um concurso depois para nível superior, e eu estou aqui, estou desenvolvendo minhas competências, eu estou num cargo de nível médio, mas eu estou de olho, entendeu? É esse olhar para também, não só atender os objetivos da instituição, mas da pessoa também, né? E o gestor que quer hoje desenvolver as suas competências de gestão, né? As suas competências gerenciais, o que você aconselharia? Reza. Não, brincadeira, é porque realmente eu acho que assim, a gente fala às vezes, né, cobra muito, porque é muita responsabilidade, Sim. é muita responsabilidade, eu acho que assim, é muito sério, né, é muito pesado, é muito fácil a gente falar, não colocou a pessoa certa no lugar certo, porque a gente não tá lá, né, muitas vezes também não tem escolha, né, mas então qualifica. Eu acho que o gestor, se não parte da instituição, que parta dele. Porque você pode procurar. Ou você pode propor um projeto. Ou você pode, por exemplo, propor para a administração superior. Por que que uma universidade, uma instituição de educação superior não tem um curso de formação de gestores, né? E a gente vê muito isso na iniciativa privada, no encontro de gestores. Claro, é aquilo que a gente falou. Ninguém vai pegar um leigo e colocar ali para Não, liderar. assim, guardadas as devidas proporções, né? É tudo muito problemático na administração pública, não comparando especificamente a instituição pública com a iniciativa privada, mas é um bom exemplo, sim, do encontro de gestores, encontro formativo de gestores. Sim, e como um requisito também, né? Outra coisa, assim, que eu acho que a gente tem tanta gente qualificada dentro das instituições, então é um curso de formação de gestores. Você não precisa nem, às vezes, ter mão de obra externa. Às vezes você tem, né? A gente já falou isso, um pós-doutorado em Harvard, em Stanford, sei lá onde, que resolveu, né, se aprofundar nessa área, porque que o próprio servidor não pode ser utilizado para isso ou para qualificar as equipes, porque que às vezes fica dependendo, tudo bem, tem uma normativa, né, lá as escolas de governo, nós temos a ENAP, mas não daria, por exemplo, para qualificar equipes usando a própria mão de obra, Troca de né? experiências. Troca de experiências. Eu tenho visto dentro da UFG algumas iniciativas muito legais, assim, porque quando a gente fala de tudo isso, nós estamos falando de gente, Sim. né? E eu acho que a gente tem que ter um olhar também um pouco de mais compaixão uns com os outros. Nós estamos todos dentro de um ambiente que é muito tensionado, né? Que é exaustivo. Então, assim, a gente falou um pouco também sobre a questão da saúde mental, né? Dessa questão. E tem umas iniciativas legais dentro da universidade. E dentro desse né, mais ou menos dentro desse tema. Porque se temos encontros, por exemplo, para tratar de saúde mental dos servidores, por que não temos encontros para que momentos, né, sei lá, dentro da possibilidade de tempo, para aproximar a gestão do servidor? Ainda mais agora em PGD, que tem um monte de gente que está trabalhando, que a gente nem encontra mais, que às vezes ele tem o contato dele com o gestor é só ali online, né? Então, assim, porque nós somos gente, né? E afinal de contas, nós estamos falando de técnica, né? De competências técnicas, mas de competências comportamentais. As teorias das relações humanas, elas permeiam tudo isso, né? Então, eu acho que assim, precisa ter esse olhar cuidadoso para cobrar, sim, né? Porque é muito sério, mas também dar esse suporte para que as pessoas não se percam também nesse processo de dar conta da responsabilidade que é gerir uma instituição federal de ensino superior. Muito denso. Nós podemos ver aqui que é uma conversa que não acaba aqui, muito pelo contrário, é só um start para suscitar
novas discussões, novos insights a respeito. Eu tenho muito a agradecer a nossa colega pesquisadora, Ana Cristina, por ter aceito esse convite, por nos proporcionar esse momento aqui de discussão. Agradeço novamente, foi muito rico esse período. Agradeço também ao colega Saulo, do podcast Papo no Auge, que me deu dicas valiosas, a equipe técnica aqui do Aldo, Murilo, Wesley. Agradeço também a diretora da Educação à Distância, a professora Ellen, que gentilmente nos auxiliou aqui com toda essa estrutura. E agradeço também a você que nos acompanhou nesse papo aqui, esteve conosco até esse momento. O meu muito obrigado. Eu queria deixar aqui as redes sociais da Ana Cristina, que alguém quiser entrar em contato com você. Sim. E aí eu também quero finalizar agradecendo a oportunidade, parabenizando você pela iniciativa, né? Toda a equipe, todo mundo que está envolvido, mas assim, alguém teve a ideia, né? Então, te dando parabéns, te desejando boa sorte nesse projeto, que isso frutifique, né? Que a gente consiga colher bons frutos desse momento e que, quem sabe, trazer novos olhares, né? Do mesmo tema, para poder enriquecer. Então, gente, eu só te desejo boa sorte. Obrigado. Bom, minhas redes sociais, o meu e-mail, meu contato principal é por e-mail, é o meu e-mail institucional da UFG, é cristinamachado@ufg.br. Cristina Machado, tudo normal, sem H. Sem firulas. cristinamachado@ufg.br. O meu Instagram é Cristina Machado, também do mesmo jeito, tudo junto. Cristina Machado 2013, o número 2013. E eu queria deixar se me dá licença, se for possível, deixar uma sugestão de leitura também. Sim. Quem quiser, a gente é técnico, né? Então, na minha pesquisa do doutorado, eu estudei a nossa categoria. E acabou virando livro. Então, esse livro foi publicado, eu defendi o doutorado, a tese no começo de 2024, e aí durante o ano de 2024, esse material foi cortadíssimo, foi editado, mas virou um e-book. Eu acho que é uma forma legal assim, de atingir outros públicos que eu pesquisei bastante sobre a nossa categoria, sobre esse momento também de efervescência que a gente está vivendo, né? E o e-book chama Metamorfose, é uma brincadeira com os TAI, né? Que são os técnicos administrativos em educação, essa mudança, essa metamorfose que virou metamorfose. O trabalho técnico administrativo na Universidade do século XXI, que ele foi publicado pelo SEGRAF, UFG, e ele está disponível, download gratuito, no portal de livros.ufg.br. Então, assim, na verdade, o portal de livros é um espaço aberto que quem tiver interesse de pesquisar, você vai achar ali um monte de temas para poder aprofundar em várias áreas de conhecimento. Que ótimo. Eu só estou aproveitando para fazer uma propagandinha, mas enfim, é um espaço riquíssimo, provando que as nossas universidades, que as nossas instituições, que a gente é, né, que a gente é importante, né? A gente produz muito conhecimento. E a gente é importante. Sim. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada.